Aparentemente, não é só a Williams que tá tendo problema com a balança nesse ano não, hein? E além disso, a gente vai falar também da saída do Jonathan Whitley lá da Audi. Já nem passou um ano, o cara já pulou do barco, mano. O que será que vem por aí? Vamos falar disso no vídeo de hoje, hein? Antes, eu preciso só te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da GoCase. Você já conhece eles por essas capinhas de celular incríveis aqui que eles fazem, mas eles têm vários produtos no site. E hoje eu queria falar pra vocês sobre as garrafas térmicas. Olha só, essa daqui que eu tenho deles, ó, com vários adesivos do Senna, dá até pra customizar com o meu nome. Então assim, tem garrafa térmica de tudo quanto é tipo, tem copo térmico, tem mala, tem bolsa térmica, enfim. Dá uma olhada lá no site deles, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E nas compras a partir de R$ 99,00, você pode usar o meu cupom LUDGERA no carrinho para ganhar ainda mais desconto, beleza? Pois é, rapaziada, no início da temporada, da pré-temporada, a gente já vinha comentando sobre como a Williams estaria acima do peso, teve problemas lá para poder passar no teste de impacto antes de levar o carro para a pista a primeira vez, não apareceu no primeiro teste da pré-temporada lá na Espanha. Então, aparentemente não são só eles que estão com problemas de peso, não. E a gente descobriu isso como? Durante o final de semana do GP da China, teve um fã, um espectador que estava lá no autódromo, que conseguiu se posicionar em algum lugar do autódromo, lá das dependências do autódromo, que ele conseguiu tirar fotos do monitor, da tela, da balança que os carros sobem para poder se pesar ao longo do final de semana, porque para fiscalizar se os carros estão todos certinhos, o tempo todo eles passam na balança lá para os fiscais poderem olhar e ver se está tudo certo, né? E aí, na posição que o cara tava, ele conseguia ver esse monitor e ele saiu tirando fotos de praticamente todos os carros subindo ali na balança. E com isso, a gente descobriu que não é só a Williams que está tendo problema com a balança, mas a Red Bull também está com esses problemas de sobrepeso. O carro de Fórmula 1 nesse novo regulamento, ele tem que ter pelo menos 768 quilos contando o piloto. E o peso do piloto, ele tem que ser de pelo menos 82 quilos. Lud, mas e se o cara for mais leve? Bom, isso é bom para a equipe, porque se o piloto tiver menos que 82 quilos, a equipe vai ter que compensar essa diferença colocando um peso extra no carro, que a gente chama de lastro. Só que aí, como a equipe vai colocar esse peso extra, eles podem escolher aonde eles vão colocar esse peso. E aí você ajuda na distribuição de peso total ali do carro, né? Mas enfim. E aí o carro da Red Bull subiu na balança, tava sem piloto, fizeram a medição, o cara conseguiu capturar na foto lá, a gente dá o zoom e a gente vê que o carro tem aproximadamente 716,5 quilos. Ou seja, se você pegar os 82 quilos mínimos que o piloto tem que ter e adicionar no carro, esse carro vai chegar na casa dos 798 quilos. Ou seja, 30 quilinhos a mais que o peso mínimo obrigatório do regulamento. Para vocês terem uma ideia, o carro da Alpine subiu na balança também sem piloto e o peso marcado foi de 696,5 quilos. Ou seja, a Red Bull estaria 20 quilos mais pesada que a própria Alpine. E isso ajuda a explicar, por exemplo, o desempenho que a Alpine teve nesse final de semana do GP da China, em que nas duas classificações o Gasly conseguiu ficar na frente dos dois carros da Red Bull com tranquilidade. E a Williams estaria quase 90 quilos acima do peso mínimo, porque o peso da Williams sem o piloto foi de 772 quilos, ou seja, o carro da Williams sem piloto já é 4 quilos acima do peso mínimo com piloto. Ou seja, o carro da Williams vai para o grid com o piloto lá dentro e tanque cheio, ele está quase entrando na Copa Truck, né? Inacreditável o quão pesado tá o carro da Williams. Então, quando no início da temporada a gente estava falando sobre a Williams estar acima do peso, realmente ela tá acima do peso em relação a todo o resto, porque em relação ao regulamento mesmo é muito acima do peso. Então vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos aí com a Red Bull e a Williams, principalmente tendo um longo caminho ainda para poder cortar o máximo de peso desse carro, porque até para você trazer upgrades para o carro, você precisa contar com essa questão do peso, né? Você faz um upgrade pro carro agora, daqui a um tempo você vai lá e corta peso do carro, você já desequilibrou o carro. E cortar peso também, de certa forma, é melhorar o carro, né? Então, eu acho que essa, com certeza, é a prioridade número 1 deles agora, no momento, né?
Bom, e vamos falar agora sobre a saída do Jonathan Witter, né, desse cargo aí de chefe de equipe lá da Audi, uma notícia que pegou a gente de surpresa, né, porque tudo parecia estar bem, tudo parecia estar certo, a Audi teve um começo de temporada também interessante, e do nada o cara fala que tá saindo e que tá indo pra Aston Martin. A Aston Martin que tá tendo um início de temporada horrível, né? Tinha o Adrian Newey como chefe de equipe desde o finalzinho do ano passado, que a gente já imaginava que era uma função meio que para tapar buraco, enquanto eles não arrumavam uma pessoa para fazer esse serviço para valer, né, como chefe de equipe. E agora aparentemente parece que eles encontraram e eles foram lá na Audi para poder buscar. Né? A gente pensa em uma série de coisas, né? A primeira coisa que a gente pensa, obviamente, é bufunfa, deve ter recebido uma proposta muito vantajosa financeiramente falando, né? Uma outra coisa que pode ter contado bastante também é o fato de que a sede da Audi, ela fica na Suíça, porque a Audi, apesar de ser uma marca alemã, ela comprou a Sauber, que era suíça, né? E aí, obviamente, quando eles compraram a equipe, eles compraram tudo que eles tinham de estrutura, obviamente, e aí eles vão querer manter toda a fábrica e toda a estrutura que eles já tinham da equipe anterior. Então a sede da equipe fica na Suíça. Eles até têm uma filial em outro lugar, lá no Reino Unido, mas a maior parte da galera tem que estar trabalhando lá na Suíça, e aí talvez para o Jonathan Witter trabalhar com a Aston Martin seria uma oportunidade de poder voltar a trabalhar no Reino Unido e voltar a trabalhar ali pertinho de Silverstone, que é onde praticamente todas as equipes da Fórmula 1 ficam alojadas, né? Ele sai da Audi agora com efeito imediato, mas ele só deve começar a trabalhar para valer lá na Aston Martin, eu imagino que lá para o início da temporada do ano que vem, porque é normal que nesses cargos mais altos, quando um cara sai de uma equipe para ir para uma outra, tem um tempo no contrato em que ela é obrigada a ficar sem trabalhar para ninguém, né? Para não levar coisas de uma equipe para outra, esse tipo de coisa. Agora, vamos ver se quando ele assumir lá, se ele vai ter tempo para trabalhar. Porque o Papai Stroll é conhecido por ter pouquíssima paciência e a Aston Martin, desde que surgiu na Fórmula 1, ela troca de chefe de equipe como se fosse time do Brasileirão trocando de técnico. Então, se ele assumir lá e as coisas não melhorarem rápido, ó... Agora, para a Audi fica uma situação chata também, né? Por todos os motivos, né? Então, você perde uma figura importante da equipe e que era muito boa, que é muito boa de bastidores, mas também você também coloca uma pulga atrás da orelha de outras pessoas que podem assumir esse cargo. Porque desde que a Audi comprou a Sauber, antes até dela virar a Audi para valer, você já teve trocas de comando. Aí você coloca o Binotto, aí o Binotto tá lá, aí entra um chefe de equipe, 2 meses depois, praticamente 3 meses depois que a temporada começa, o cara já prefere sair pra ir pra outro lugar. Será que vai aparecer o breaking de Christian Horner de volta, mané? Enfim, esse final de semana não temos GP, o GP do Japão acontece no outro final de semana, e pelo visto essa pausa de abril sem 2 etapas vai ser muito mais longa do que a gente imaginava com todo esse bafafá aí acontecendo, né? Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima, beleza? Um abração, valeu e fui!